Quando Helena Tavares, 32 anos, herdeira de um império imobiliário de 900 milhões de euros, entrou na pequena oficina Santos em Almada com sua Ferrari 488 GTB vermelha fumegante e gritou para o jovem mecânico coberto de graxa: "Conserta este carro em 2 horas e te pago um salário completo, falha e te processo por incompetência." Não imaginava que esse rapaz, com as mãos calejadas e os olhos cansados, faria muito mais do que reparar o motor. Tomás Santos, 29 anos, órfão que tinha herdado a oficina do seu pai morto, com dívidas que o estavam a afogar, olhou para aquela mulher arrogante em traje Prada e saltos Louboutin, que exigia o impossível, e tomou a decisão mais louca da sua vida. Aceitou o desafio, não pelo dinheiro, não pelo orgulho, mas porque nos olhos ferozes dela viu algo que reconhecia demasiado bem, a mesma desesperação disfarçada de raiva que ele mesmo carregava todos os dias. Em 2 horas, Tomás desmontou, reparou e remontou aquela Ferrari com uma precisão que deixou Helena pálida. Mas quando ela tentou pagar-lhe, ele recusou o dinheiro e disse uma única frase que mudaria tudo: "Não quero o seu dinheiro. Quero que me olhe nos olhos e me diga por que uma mulher que tem tudo parece ter perdido o mais importante." E nesse momento, no silêncio sujo de uma oficina dos arredores, mundos impossivelmente distantes começaram a colidir de uma forma que nenhum dos dois esqueceria jamais. Você está preparado para esta história? Escreva nos comentários de onde está vendo este vídeo. Lisboa era impiedosa no final de outubro. O céu cinzento pesava sobre a cidade como uma tampa de chumbo. A chuva fria molhava as ruas brilhantes, onde os carros de luxo passavam velozes entre os pedestres que corriam para se abrigar. No bairro das Avenidas Novas, entre arranha-céus de vidro e escritórios que tocavam as nuvens, Helena Tavares estava sentada na sala de reuniões da Tavares Propriedades, a empresa imobiliária fundada pelo seu avô, que agora controlava 3.000 milhões de euros em propriedades. Tinha 32 anos e era a pessoa mais jovem a dirigir aquele império. Bela de forma intimidante, com cabelo negro sempre perfeitamente liso, lábios vermelhos que nunca sorriam, um guarda-roupa que valia mais que um apartamento médio. Estava acostumada a conseguir tudo, sempre, sem exceções. Naquele dia, porém, as coisas tinham corrido diferente. O Conselho de Administração tinha votado contra a sua proposta de expansão para a Espanha, humilhando-a na frente de investidores e sócios. Pela primeira vez em anos, Helena tinha sentido que o controle lhe escapava das mãos e ela odiava não ter controle. Saiu da reunião com a mandíbula apertada, subiu para sua Ferrari 488 GTB vermelha chamativa, a única coisa que ainda a fazia sentir dona de algo, e pisou o acelerador até 150 km por hora na A2. Só queria escapar, desaparecer, sentir o rugido do motor cobrindo os pensamentos que a atormentavam. Mas a 10 quilômetros de Lisboa, numa zona industrial entre Almada e Seixal, o motor tossiu uma vez, 2 vezes. Depois, explodiu numa nuvem de fumo branco que invadiu o habitáculo. Helena conseguiu desviar para fora da estrada, parando num estacionamento junto ao que parecia um cemitério de carros abandonados e oficinas decrépitas. Desceu do carro praguejando, os saltos afundando nas poças, o traje de 3.000 euros manchando-se de lama. Olhou ao redor, buscando ajuda, e viu uma placa desbotada. Oficina Santos, reparação de automóveis desde 1985. A oficina era exatamente o tipo de lugar onde Helena nunca teria posto um pé. Pequena, com as paredes descascadas, 2 plataformas elevatórias enferrujadas, ferramentas espalhadas por toda parte, mas não tinha opção. Chamar o reboque da Ferrari teria significado admitir que tinha perdido o controle e ela não estava preparada para isso. Entrou na oficina com passo decidido, o barulho dos saltos ecoando no silêncio. Dentro só havia um. Deslizava debaixo de um velho Seat Ibiza, as mãos pretas de graxa, uma camiseta branca, agora cinza de sujeira.
Quando saiu rolando e a viu, ficou um momento surpreso. Tomás Santos tinha 29 anos, mas aparentava mais. O seu pai tinha morrido 2 anos antes, deixando-lhe a oficina e 200 mil euros de dívidas. Trabalhava 14 horas por dia, 7 dias por semana, tentando manter aberto aquele negócio, que era tudo o que restava da sua família. Não dormia suficiente, não comia suficiente, não vivia suficiente, mas continuava, porque desistir teria significado trair a memória do seu pai. Olhou para a mulher à sua frente como uma aparição alienígena, bela, elegante, completamente fora de lugar naquele mundo de óleo de motor e metal, e zangada, visivelmente zangada, de uma forma que ia além de um carro avariado. Helena não perdeu tempo em cortesias. Disse secamente que a sua Ferrari estava parada lá fora, que tinha uma reunião importantíssima em 2 horas em Lisboa, que precisava que ele a consertasse imediatamente e que pagaria qualquer quantia. Tomás saiu para ver a Ferrari. O fumo ainda saía do capô. Abriu o compartimento do motor e entendeu imediatamente o problema. Uma junta de cabeçote queimada, provavelmente causada por superaquecimento por condução agressiva, era reparável, mas levaria pelo menos 6 horas de trabalho, não 2. Voltou para dentro e disse-lhe com calma. Helena explodiu. Gritou-lhe que não entendia quem era ela, que tinha poder e contatos para arruinar a sua pequena oficina miserável, que se não consertasse aquele carro em 2 horas, faria com que fechasse. Tomás olhou para ela sem dizer nada durante um longo momento. Viu uma mulher acostumada a comprar tudo e todos, que pensava que o dinheiro podia dobrar as leis da física, mas também viu algo mais profundo nos seus olhos, uma fragilidade escondida, um desespero que reconhecia porque também o carregava. E em vez de mandá-la embora, em vez de dizer-lhe que nenhuma quantia de dinheiro podia mudar os tempos técnicos de um concerto, Tomás fez uma proposta louca. Disse que tentaria o impossível. Trabalharia sem parar para tentar terminar em 2 horas, mas com uma condição. Se conseguisse, ela não lhe pagaria com dinheiro. Pagaria ficando ali, olhando-o trabalhar sem dizer uma palavra, sem fazer ligações, sem escapar. Helena riu. Um som cortante e sem humor. Que tipo de estúpida troca era essa? Mas algo na seriedade dele, no desafio tranquilo, nos seus olhos cansados, deteve-a. Acenou com a cabeça. De acordo. Esperaria. Tomás pôs-se a trabalhar com uma intensidade que Helena nunca tinha visto em ninguém. Cada movimento era preciso, eficiente, fruto de anos de experiência. As suas mãos sujas de graxa moviam-se com a segurança de um cirurgião, desmontando peças, substituindo componentes, controlando cada milímetro do motor com um cuidado quase religioso. E Helena, obrigada a estar quieta pela primeira vez em anos, olhou. Olhou de verdade, não com a impaciência ou o desprezo com que olhava para as pessoas que considerava abaixo dela, mas com uma curiosidade crescente. Quem era este rapaz que recusava o seu dinheiro, que trabalhava num buraco como este, quando claramente tinha o talento para algo melhor? Que tinha aquela luz nos olhos apesar de tudo? Passou meia hora, 1 hora. Tomás não parou nem um instante. O suor caía-lhe pela testa, os músculos dos braços tensionavam-se sob o esforço, mas não abrandou. Ao redor deles, a oficina estava silenciosa, exceto pelo som de chaves inglesas e ferramentas. Helena começou a notar os detalhes. As fotografias amareladas penduradas na parede do escritório mostravam um homem mais velho com a mesma cara de Tomás, provavelmente o seu pai. Um diploma de perito mecânico com a máxima qualificação. Uma coleção de troféus empoeirados ganhos em corridas de carros históricos. Este lugar não era só uma oficina, era uma vida, uma história, um legado que alguém estava desesperadamente tentando manter vivo. Depois de 1 hora e 45 minutos, Tomás fechou o capô da Ferrari. Tinha as mãos tremendo pelo esforço, a respiração agitada, mas havia uma luz de triunfo tranquilo nos seus olhos.
Girou a chave. O motor rugiu à vida, perfeito, potente, como novo. Helena ficou sem palavras. Era impossível. Ninguém podia fazer um trabalho assim nesse tempo. No entanto, ele tinha feito. Tomás limpou as mãos num trapo e olhou para ela. Disse simplesmente que o carro estava pronto, que podia ir à sua reunião. Mas quando ela tirou a carteira, ele recuou um passo. Não queria o seu dinheiro, tinha dito. O pagamento tinha sido outro. Helena olhou-o fixamente, confusa e, pela primeira vez na sua vida, insegura. Perguntou o que queria então. E Tomás pronunciou as palavras que mudariam tudo. Disse-lhe que só queria uma coisa, que se olhasse ao espelho e se perguntasse quando foi a última vez que tinha feito algo. Não porque devia, não porque servia para a sua carreira ou a sua imagem, mas porque realmente o queria. Helena ficou imóvel, como atingida por um raio. Ninguém lhe tinha falado assim jamais. Ninguém tinha visto através da sua armadura de perfeição e poder, e a verdade daquelas palavras queimou-a mais que qualquer insulto. Subiu para a Ferrari sem dizer nada, as mãos tremendo no volante. Conduziu para longe daquela oficina, sem olhar para trás. Mas durante todo o caminho para Lisboa, as palavras de Tomás ecoavam na sua cabeça. Quando foi a última vez? Quando chegou à reunião a tempo, impressionou os sócios, salvou o negócio. Mas naquela noite, no seu apartamento de 10 milhões de euros com vista para o Tejo, Helena olhou-se ao espelho e pela primeira vez em anos viu não uma CEO de sucesso, não uma herdeira poderosa, mas uma mulher sozinha que já não se lembrava quem era sob a máscara. E soube com certeza absoluta que tinha de voltar àquela oficina, não pela Ferrari, mas para encontrar a resposta à pergunta que aquele mecânico lhe tinha deixado. 3 dias depois, Tomás estava fechando a oficina quando ouviu o rugido inconfundível de um motor Ferrari. O coração saltou-lhe na garganta. A Ferrari vermelha parou em frente à oficina. Helena desceu, desta vez sem saltos, sem o traje de batalha. Jeans, camisola de cachemira, cabelo solto, quase vulnerável. Disse que a Ferrari ia perfeitamente, mas tinha um problema com outro carro. Um velho Alfa Romeo Spider de 1975 que o seu avô lhe tinha deixado. Estava numa garagem em Lisboa e não arrancava. Queria que Tomás fosse vê-lo. Era uma desculpa. Ambos sabiam. Tomás acenou com a cabeça. A garagem privada ficava na zona de Cascais. Tomás chegou com a sua carrinha destroçada, fora de lugar entre Range Rovers e Teslas. Sob a lona havia uma Spider de 1975, perfeita, vermelho alfa, interiores de pele bege, uma obra-prima de 100 mil euros. Helena contou que o seu avô a conduzia todos os domingos, ela de criança no banco do passageiro. Quando ele morreu 8 anos antes, ela não teve mais a coragem de conduzi-la. Conduzi-la significava enfrentar a dor. Tomás pôs-se a trabalhar. Bateria descarregada, carburador entupido, óleo velho. Enquanto trabalhava, Helena falou do avô que tinha construído o império do nada, que tinha acreditado nela, de como depois da sua morte se tinha transformado numa máquina de trabalho, enterrado a dor na ambição. A pergunta de Tomás, que a tinha mantido acordada todas as noites. O motor ganhou vida com um rugido profundo. Tomás estendeu-lhe as chaves e disse-lhe que a conduzisse. Agora. O seu avô não teria querido que aquele carro morresse numa garagem. Helena subiu para a Spider com as mãos tremendo. Tomás subiu do lado do passageiro. Ela conduziu para fora de Lisboa, em direção a Sintra, por estradas de campo que serpenteavam entre colinas e vinhas. Conduziu com lágrimas nas faces, não para escapar, mas para sentir, lembrar, honrar. Tomás contou-lhe do seu pai, a oficina construída com as próprias mãos, as dívidas deixadas porque tinha ajudado todos de graça. 2 pessoas, 2 mundos opostos que partilhavam a mesma solidão. Quando voltaram a Lisboa, Helena fez-lhe uma pergunta que o surpreendeu. Podia trabalhar na oficina como aprendiz?
Queria aprender, sujar as mãos, sentir o que significava criar em vez de só controlar. Tomás riu, pensando que brincava, mas ela era séria, completamente séria. Disse que sim, mas não como a herdeira Tavares, como Helena, como uma pessoa que queria aprender. Ela acenou. Negócio feito. E nesse momento começou algo que nenhum dos dois tinha planeado, mas que ambos precisavam desesperadamente. Às semanas seguintes, Helena apresentou-se na oficina Santos todos os sábados de manhã. Você está gostando desta história? Deixe um like e inscreva-se no canal. Agora continuamos com o vídeo, sem maquiagem, jeans velhos, pronta para aprender. Tomás ensinou-lhe a mudar óleo, substituir pastilhas de travão, ler sintomas de um motor doente. Helena, acostumada a mandar em centenas de empregados, teve de escutar, enganar-se, sujar-se de graxa e, estranhamente, gostava. Entre chaves inglesas e motores desmontados, os dois conheceram-se de verdade. Descobriram paixões escondidas, sonhos abandonados, medos partilhados. Mas o mundo exterior não foi compreensivo. Num sábado, um cliente reconheceu Helena Tavares coberta de graxa. Fez uma foto e publicou nas redes sociais. Em 2 horas a notícia explodiu. A herdeira multimilionária trabalha como mecânica. As manchetes foram impiedosas. A rainha imobiliária perdeu a cabeça. História de amor ou loucura. A herdeira e o operário. O Conselho de Administração da Tavares Propriedades convocou Helena. Disseram-lhe que estava a danificar a imagem da empresa, que devia escolher entre o seu hobby ridículo e a sua posição. Alguns membros mais velhos viram a oportunidade para a expulsar. Deram-lhe um ultimato. Helena voltou à oficina destroçada. Tomás disse-lhe que devia voltar à sua vida, que ele não podia pedir-lhe que sacrificasse o império, mas Helena interrompeu-o. Aquelas horas na oficina eram as únicas em que se sentia realmente viva. Com ele tinha reencontrado o propósito, a alegria, a conexão verdadeira. Tomaram uma decisão. Helena enfrentaria o conselho à sua maneira. A reunião seguinte foi lendária. Helena apresentou-se em jeans e camisa, unhas com rastros de graxa. Levou Tomás com ela, chocando todos. Mostrou números, crescimento de 400% sob a sua direção. Falou de valores verdadeiros, integridade, paixão, humanidade e ameaçou vender as suas ações e fundar uma nova empresa com os clientes fiéis. A votação foi tensa, mas os investidores que olhavam os resultados votaram por mantê-la. Ela tinha ganho, mas devia demonstrar que a sua vida pessoal não interferia com o trabalho. Tomás, vendo a pressão, decidiu tomar distância. Disse-lhe que precisava de espaço. Helena, sentindo-se traída, aceitou, mas essa separação forçada deixou claro a ambos o quanto se tinham apaixonado sem sequer se aperceberem. 2 meses passaram sem se verem. Helena mergulhou no trabalho provando ao mundo que podia ter ambas as coisas, mas Tomás fazia-lhe falta. E Tomás só se deu conta de que tinha afastado a única pessoa que lhe tinha feito sentir que a vida podia ser mais que simples sobrevivência. A mudança chegou numa noite de dezembro. A oficina incendiou-se. Um curto-circuito nas instalações elétricas velhas que tinha adiado durante meses. As chamas devastaram tudo, equipamentos, peças, até as fotografias do seu pai. Quando chegaram, os bombeiros era tarde demais. A oficina Santos estava destruída. Tomás ficou em frente às ruínas fumegantes, completamente perdido. Sem a oficina não tinha nada. Era o fim. Helena soube pelas notícias. Sem hesitar, foi até ele. Encontrou-o sentado entre os escombros, o olhar vazio. Sentou-se ao seu lado na lama e na cinza, arruinou o seu Prada e simplesmente segurou-o. Não disse frases feitas, ficou ali partilhando a dor. Quando Tomás falou, disse que não podia reconstruir. As dívidas, o seguro insuficiente, nenhum recurso. Devia vender o terreno. Helena fez uma proposta.
Queria investir, não como caridade, mas como sociedade verdadeira. Ela o capital, ele a experiência e a paixão. Juntos criariam um centro de restauro de carros de época, unindo artesanato tradicional e tecnologias modernas. Tomás recusou de início, não queria piedade, mas Helena insistiu. Não era piedade, era egoísmo puro. Ela precisava disto tanto quanto ele. Um lugar onde ser ela mesma, criar, sujar as mãos, sentir-se viva. Mostrou-lhe os planos que tinha esboçado. Um projeto ambicioso, excelência em restauro, clientes internacionais, jovens mecânicos, arte artesanal. Tomás viu não só um sonho louco, mas uma possibilidade real. Sentiu algo que julgava perdido, a esperança. Aceitou, mas com uma condição, sócios a 50%. Ela o dinheiro, ele a experiência, decisões juntos. Não queria ser salvo, queria construir juntos. Helena aceitou. Quando apertaram as mãos entre as ruínas, ambos sabiam que estavam a apertar muito mais que um acordo de negócios. Estavam a escolher construir juntos, mas havia um último obstáculo a superar, e chegaria da direção menos esperada. Em 6 meses, transformaram as ruínas num centro de excelência. A Oficina Santos renasceu como ateliê de restauro de carros de época. Chegaram clientes de todo Portugal, depois da Europa, mas o sucesso trouxe complicações. A mãe de Helena, Margarida Tavares, chegou sem aviso prévio, 60 anos, elegante como uma rainha. O encontro foi glacial. No escritório, Margarida foi brutal. Disse que Helena estava a deitar fora a herança familiar, que este capricho arruinava o nome Tavares. Já tinha um plano, comprar a participação de Tomás, fechar a oficina. Helena fez algo que nunca tinha feito. Disse não. Simplesmente, definitivamente não. Explicou que tinha descoberto nesse capricho algo que valia mais que todos os milhões. Tinha descoberto quem era realmente. Margarida riu amargamente. Disse que Helena era ingênua, que esse mecânico a estava a usar, que ficaria sozinha e ridicularizada. Tomás entrou, tendo ouvido as vozes. Disse a Margarida que tinha razão numa coisa. Ele não era digno de Helena, mas não pelo dinheiro, porque ela era extraordinária de formas que a sua mãe não via. Tinha a coragem de se reconstruir, a humildade de aprender, a força de escolher a felicidade. E ele tinha aprendido que o valor não se mede em euros, mas em... Margarida ficou em silêncio, chocada. Antes de ir embora, disse que esperava que este amor fosse real, porque se fosse, a sua filha tinha encontrado algo que ela mesma nunca teve. Não era uma aprovação, mas era um primeiro passo para a aceitação. Naquela noite, sentados no capô de um Porsche 356, Tomás encontrou a coragem de dizer as palavras que tinha guardado durante meses. Disse-lhe que a amava desde o momento em que entrou com aquela Ferrari fumegante e aqueles olhos ferozes, que o amor verdadeiro não se mede no que se possui, mas no que se está disposto a dar. Helena chorou lágrimas de alegria pura. Disse que o amava também, que ele lhe tinha ensinado a sentir de novo, a sonhar de novo, a viver de novo. Beijaram-se entre o cheiro a óleo de motor e pintura, rodeados de carros desmontados e ferramentas espalhadas. E esse beijo naquele lugar imperfeito e real foi mais perfeito que qualquer momento que Helena tivesse vivido nos salões milionários da sua vida anterior. Um ano depois, a Oficina Santos tinha se convertido numa instituição. Não só um negócio bem-sucedido, mas um símbolo de como paixão e talento podiam criar excelência. Tinham ganho prêmios internacionais pelas suas restaurações. Tinham formado uma equipa de jovens mecânicos apaixonados. Tinham criado algo que ia além do lucro. Tinham criado arte. Helena tinha reorganizado o seu papel na Tavares Propriedades. Continuava a ser CEO, mas tinha delegado muito. Tinha criado uma equipa de gestão forte. Tinha implementado políticas que valorizavam o equilíbrio vida-trabalho.
A empresa prosperava talvez melhor que antes, porque ela era mais feliz e, portanto, mais criativa, mais presente, mais humana. Tomás tinha descoberto que ser sócio com Helena significava não só ter recursos, mas ter alguém que acreditava na sua visão, que o empurrava a sonhar maior, que transformava as suas ideias artesanais em realidades empresariais. Casaram-se na primavera, numa cerimônia pequena e íntima, não na sede de Lisboa, onde a família Tavares organizava eventos suntuosos, mas no pátio restaurado da oficina, sob uma pérgola de glicínias, rodeado só pelas pessoas que realmente importavam. Helena levava um vestido simples, os pés descalços na relva. Tomás levava um fato feito à medida, mas recusou-se a tirar os botões de punho que tinham sido do seu pai, peças de metal simples com o logótipo da oficina. E quando trocaram promessas, falaram não de amor eterno e romântico, mas de sociedade verdadeira, de construir juntos, de sujar as mãos lado a lado. A mãe de Helena estava entre os convidados. Sentada na primeira fila, chorou e, depois da cerimônia, afastou Tomás e disse-lhe algo que o surpreendeu, que estava grata. Grata porque tinha devolvido a sua filha, porque Helena era finalmente a mulher que sempre deveria ter sido, livre, feliz, verdadeira. Os anos seguintes viram-nos crescer a ambos de formas que nunca teriam imaginado. Helena descobriu que era boa não só em negócios, mas também em restauro. Desenvolveu um talento particular para o estofamento de carros de época. Tomás descobriu que tinha intuição para os negócios, não só para a mecânica, e começou a dar conferências sobre como unir artesanato e empreendedorismo. Abriram uma escola de formação gratuita para jovens de famílias desfavorecidas que queriam aprender o ofício. Criaram bolsas em memória do pai de Tomás e do avô de Helena. Devolveram à comunidade o que tinham recebido: oportunidades, esperança, a possibilidade de construir algo significativo. E todos os domingos de manhã, quando a oficina estava fechada, Helena e Tomás pegavam no Alfa Romeo Spider do avô e conduziam para fora da cidade. Às vezes iam para Óbidos, às vezes para a Serra da Arrábida, às vezes simplesmente perdiam-se em estradas desconhecidas. Conduziam com as janelas baixadas, o vento no cabelo, rindo e falando de tudo e de nada. E nesses momentos, com o sol na cara e a mão do outro na própria, ambos sabiam que tinham encontrado algo que nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar jamais. A autenticidade, a conexão, a alegria simples e profunda de partilhar a vida com alguém que te vê e que vês verdadeiramente. 5 anos depois daquele primeiro encontro na oficina, Helena ficou grávida, e quando nasceu o seu filho, um menino com os olhos de Tomás e o sorriso de Helena, chamaram-lhe Miguel, como o pai de Tomás e o avô de Helena, um tributo às raízes que os tinham formado e ao futuro que estavam a construir juntos. Uma tarde, enquanto Tomás segurava Miguel nos braços na oficina já silenciosa, mostrando ao bebé de 6 meses as fotos emolduradas dos avós que nunca tinha conhecido, Helena olhou-os da porta e compreendeu algo profundo. A Ferrari vermelha que tinha entrado fumegante na oficina anos atrás, aquele desafio absurdo lançado a um mecânico desconhecido, aquela decisão louca de ficar a olhá-lo trabalhar em vez de ir embora, tinham sido os momentos mais importantes da sua vida, porque nesses momentos tinha começado a deixar de correr e tinha começado a viver. Tinha aprendido que o poder verdadeiro não é controlar impérios, mas ter a coragem de te mudares a ti mesmo. O sucesso verdadeiro não se mede em milhares de milhões, mas no quanto estás disposto a sujar as mãos para construir algo significativo. Que o amor verdadeiro não chega quando tudo é perfeito, mas quando tens a coragem de ser imperfeito com alguém que te aceita completamente. E Tomás, olhando para a sua esposa na porta e o seu filho nos seus braços, pensou no pai que já não estava,
mas que teria estado tão orgulhoso. Orgulhoso não porque a oficina se tinha tornado famosa ou porque tinha casado com uma milionária, mas porque tinha aprendido a lição mais importante, que um trabalho feito com paixão e integridade atrai não só clientes, mas conexões verdadeiras, pessoas verdadeiras, vida verdadeira. A Oficina Santos já não era só uma garagem nos arredores. Tinha se convertido num lugar onde se construíam sonhos, onde pessoas de mundos impossivelmente diferentes se encontravam, onde o artesanato encontrava a inovação, onde o passado honrado construía o futuro. E tudo tinha começado com uma Ferrari avariada, um desafio impossível e duas pessoas sozinhas que tinham encontrado uma na outra a coragem de reconstruir não só motores a si mesmos. A história de Helena e Tomás converteu-se em lenda em Lisboa. Não como conto romântico, mas como exemplo do que sucede quando abandonas as expectativas, escutas o teu coração e tens a coragem de sujar as mãos para construir a vida que realmente queres viver. Porque no fim, as Ferraris podem se consertar, as vidas devem se reconstruir com coragem, um dia de cada vez, uma peça de cada vez, com alguém ao teu lado que acredita em ti, tanto como tu acreditas neles. Esta é a reparação maior de todas.